Salve, estudantes de programação! Eu sou o professor Yuri e você está assistindo mais um videoaula de meu canal. O tema desta videoaula é Operadores Lógicos e Tabela Verdade, mais um conteúdo sobre programação ou lógica de programação. Os conteúdos a serem apresentados nesta videoaula são uma breve introdução sobre o assunto, operadores lógicos, expressões e prioridades de operadores, a tabela verdade, a gente vai ver como é que se constrói tabelas verdades, né? E as considerações finais. Vimos até aqui os operadores aritméticos e relacionais. A gente viu, né, os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão inteira ou real e a divisão ou o resto da divisão, né? A gente viu também os operadores relacionais que comparam dois valores, né? Então, a operação de verificar se os dois valores são iguais, se o da esquerda é menor ou igual ao da direita, se o da esquerda é maior ou igual ao da direita, se é menor, se é maior ou se ambos são diferentes. Esses operadores operam sempre com dados do tipo numérico, né? Int e float, e também caracteres. Porém, existem operadores que operam com dados do tipo lógico, né? Que no caso no C é o int, e serve para unir duas condições. Esses são os operadores lógicos que a gente vai ver na sequência. Então, os operadores lógicos. Os operadores lógicos são operadores que conectam duas sentenças lógicas, operam com operandos do tipo lógico, né? E resultam sempre em valores, né? Em algum valor do tipo lógico também, que em C é 1 ou 0, né? Verdadeiro ou falso. Então, aí na tela estão os três operadores lógicos utilizados na linguagem C. Tá? Nós temos o operador não, que é a exclamação. Tá? E ele é um operador que a gente chama de operador unário, ou seja, ele só tem um único operando. Como é que funciona? A escrita dele, né? Ele é o operador, então está aqui, né, a exclamação, e na sequência vem o valor que vai ser o operando dessa operação, né? Então o que acontece? Aqui x é um valor lógico. Se x for o valor lógico verdadeiro, então não x, que é o significado dessa exclamação, né? Não x dá o valor inverso. Se x é verdadeiro, ou seja, 1, né? Não x dá falso, ou seja, 0. Tá? Se por acaso for o contrário, se x tem o valor 0, que é falso, então não x vai dar o valor 1, que é verdadeiro. Né? Então, o valor oposto de x. Né? Nós temos o operador de conjunção, que é o e lógico. Em C, ele é simbolizado por esses dois símbolos aqui, ó, dois e comerciais. Tá? E como é que funciona? Ele é um operador binário, assim como todos os demais operadores que a gente já viu. Né? O que acontece? Ele precisa de dois operandos. Então, por exemplo, x e y. Né? X e y. O que acontece aqui? Esse resultado dessa operação pode dar verdadeiro ou falso. Né? Ele vai dar verdadeiro caso x e y, ambos, né, tiverem valor verdadeiro. Se um deles for falso, o valor resultante será falso. Tá? Aqui, o ou, né, ou a disjunção, é simbolizado em C por dois pipes. Né? É as duas barras verticais que você encontra no teclado. Aqui no meu, por exemplo, ele está junto da... Deixa eu ver aqui. Ele está junto da contrabarra. Tá? Junto do símbolo de contrabarra, do lado do shift esquerdo do teclado. Né? Então, esse operador também é um operador que trabalha com dois valores, um à esquerda e o outro à direita. Então, aqui nós temos um exemplo de uso, ó, x ou y. O resultado de x ou y vai ser 1, verdadeiro, nos casos em que pelo menos um deles, ou x ou y, ou então os dois, sejam verdadeiros. Se os dois forem falsos, o resultado dá falso. Por quê? Né? É x ou y. Ou x é verdadeiro, ou y é verdadeiro, ou ambos. Se nenhum dos dois é verdadeiro, o resultado dá falso. Tá? Importante, esses três operadores, eles possuem ordem de prioridades diferentes. Tá? Então, a prioridade da negação, né, aqui o não, ele vem antes, tá, da conjunção, que é o e, que por sua vez vem antes da disjunção, que é o ou. Então, numa expressão que você encontrar esses três operadores, né, essa vai ser a ordem de execução. Tá? Obviamente, né, tendo dois operadores
o mesmo operador, né, juntos na expressão, aí ele executa o que está mais à esquerda primeiro. A gente vai ver isso melhor em ordem de operadores. Então vamos ver esses operadores, certo? Com mais detalhes, tá? Começando pelo operador não lógico, né? O não, tá? Que é a exclamação. Então, a gente, para mostrar todas as combinações possíveis, né, dos operadores lógicos, nós iremos utilizar o que a gente chama de tabela verdade. Então, aqui nós temos uma tabela verdade, né? Ela é composta, tá, pela única variável que a gente vai usar nesse caso aqui, tá, como exemplo, que é o A, né? E os dois valores possíveis de A. Ou A é verdadeiro, 1, ou A é falso, 0. Né? Supondo que A, para esse caso, o A ele é uma variável do tipo lógico, então ele só pode ter esses dois valores. Né? Lógico em C é o tipo int. Né? Então, se A, quando A tem o valor 1, não A, que é a exclamação A aqui, ó, não A vai ter valor 0. Quando A tem valor 0, então não A tem valor 1. Né? A expressão exclamação A lê-se como não há. Tá? Essa é a forma de leitura, né, dessa operação aqui. Né? Seguindo, o operador E lógico. Né? O operador E lógico ou os dois E's comerciais. Né? A tabela verdade agora aqui, por nós termos dois operandos, tá? Ela em vez de ter duas linhas, né, e uma variável com duas linhas, ela tem duas variáveis com 4 linhas, contendo a combinação das duas variáveis, né? Todas as 4 combinações. Então, você observa aqui, ó, tem a coluna da variável A, a coluna da variável B e a coluna de resultado da operação entre A e B. Né? Então, o que acontece? Aqui é feito todas as combinações possíveis de A e B. Né? Aqui nós temos a primeira combinação, A verdadeiro e B verdadeiro, depois A verdadeiro e B falso, depois A falso e B verdadeiro e por último A falso e B falso. Né? Então todas essas combinações possíveis aqui, a gente vai fazer uma operação com cada uma delas. Então A e B. Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, então A e B dá verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho tanto A e B. Né? Quando A e B são verdadeiros, então o resultado dá verdadeiro. Agora, a segunda combinação, né? O A é verdadeiro e B é falso. Então, eu só consigo ter valor verdadeiro quando A e B são verdadeiros. Aqui o A é verdadeiro, mas o B não é. Então, o resultado dá falso, 0. Né? Agora, A é falso, mas B é verdadeiro. Né? Então, mesma coisa. A e B dá falso. Por quê? Porque apesar de o B ser verdadeiro, o A é falso. Né? Eu não tenho A e B com valores verdadeiros. Né? Eu só tenho somente B. Então, falso. E por último, ambos são falsos. Né? Então o resultado também dá falso, porque eu não tenho nem A e nem B. Né? A expressão A e comercial B lê-se A e B. Né? A e B. Por último, mas não menos importante, um exemplo com o operador OU, o OU lógico, né? Que é os dois pipes. Bom, mesma coisa. O OU precisa de dois operandos, portanto eu tenho duas variáveis aqui que eu vou combinar os valores para dar o resultado da operação OU. Né? Então nós temos a coluna A, a coluna B e a coluna para o resultado da operação A ou B. Então observem aqui que tem todas as combinações possíveis de A e B. Né? Ó. A é verdadeiro e B é verdadeiro, A é verdadeiro, B é falso, A falso, B é verdadeiro e os dois falsos. Bom, A ou B dá verdadeiro quando A ou B ou ambos são verdadeiros. Para dar falso, ambos têm que ser falsos. Né? Então, quando A e B são verdadeiros, né? Então A ou B dá verdadeiro. Quando A é verdadeiro e B é falso, o resultado também dá verdadeiro, porque apesar de B ser falso, o A é verdadeiro. Né? B é falso, mas o operador OU, né, permite que um deles sendo verdadeiro, o resultado dá verdadeiro também. A mesma coisa aqui, o A é falso, o B é verdadeiro, então A ou B dá verdadeiro. O único caso que dá falso é quando os dois são falsos, né? Porque daí não tem nem A e nem B. Tá? Então a expressão A ou B, né, A pipe B, lê-se A ou B.
E agora a gente vai para alguns exemplos, né, utilizando a lógica, a nossa lógica da nossa linguagem, né, para expressar, para mostrar, né, o uso desses três operadores. Tá? Então, a gente pode tratar essas operações lógicas, né, como afirmativas, certo? Uma atribuição utilizando uma operação lógica, né, a gente pode trabalhar no sentido de transformar isso, né, numa frase em português, uma frase afirmativa em português, na língua portuguesa, ou o inverso, pegar uma frase da língua portuguesa e transpor, né, para essas operações lógicas. Então vamos para o primeiro exemplo aqui com o operador não. Né? A afirmativa. A afirmativa é a seguinte: eu vou para a praia quando não chover. Certo? A expressão em linguagem de programação para isso pode ficar assim, ó. Uma variável vou para a praia do tipo lógico, em C é o tipo int, né? Atribuição, operação, não, variável chovendo. Né? Então tem duas variáveis lógicas, vou para a praia e chovendo. Né? Então observe, vou para a praia recebe o valor da operação não chovendo. A gente vai ver que isso significa, né, o mesmo que essa afirmativa aqui em cima. Né? Tá, vamos para a tabela verdade. Né? Então, vou para a praia quando não está chovendo, né? Ou quando não chover. Tá? Então, se chovendo é verdadeiro, ou seja, se está chovendo, então vou para a praia vai ser falso. Por quê? Eu não vou, o significado disso, né? Olha, eu não vou para a praia porque está chovendo. Agora, se chovendo é falso, então vou para a praia é verdadeiro. Né? Por quê? Eu vou para a praia porque não está chovendo. Tá? Então observe que essa afirmativa aqui, né? Certo? Vou para a praia quando não chover, ela tem duas hipóteses, né? Se está chovendo, vai indicar que eu não vou para a praia. Se não está chovendo, vai indicar que eu vou para a praia. Né? E a expressão lógica que pode ser usada, né, em C é essa aqui. Né? Vamos para a aplicação desse exemplo, então, em linguagem C. Né, temos aqui um programa com duas variáveis do tipo int. Né? Na verdade, elas são variáveis lógicas. Né? A gente está usando o int aqui como lógico. É feita a leitura da variável chovendo. Então, digite se está chovendo. 1 sim, 0 não. E é feito scanf, ou seja, a leitura. Né? E daí é feito esse processamento aqui. Vou para a praia recebe, né, atribui-se a vou para a praia, o resultado de não chovendo. E no final, imprime o resultado da variável vou para a praia. Tá? Copie esse código, execute ele, né, e depois a gente vê, vamos para algumas explicações deste código. Bom, então, o que tem acontecido aqui, né? Que você pode ter percebido, né? Quando você executa esse programa e digita aqui, né, na leitura de chovendo, você digita 1, indicando que sim, está chovendo, ele imprime, né, aqui, irei para a praia como 0, falso. Por quê? Porque a expressão, a operação lógica aqui diz que ele vai para a praia quando não está chovendo. Se você indica que está chovendo como entrada, ele vai dar como saída que ele não irá para a praia. O oposto também ocorre. Se você der como entrada aqui para chovendo como falso, ou seja, 0, ele irá imprimir então que irá para a praia, ou seja, como 1, verdadeiro. Tá? Isso por conta dessa operação lógica aqui. Bom, outro exemplo agora com um operador lógico e. Né? Vamos utilizar a seguinte frase afirmativa, né, em português. Vou para a praia se for dia de sol e tiver dinheiro. Né? Esse é o caso do magnata. Né? Ele vai para a praia se for dia de sol e tiver dinheiro. Né? Bom, então vamos lá. A expressão disso em linguagem C fica, né? Tá? Vou para a praia, recebe se for dia de sol e tiver dinheiro. Né? Então vamos para a tabela verdade aqui disso aqui, né? Certo? Se é dia de sol, né, e ele tem dinheiro, então ele vai para a praia. Observe, né? Ó, tá? A gente pode indicar, né, o valor verdadeiro para a variável dia de sol como afirmativo. Sim, é um dia de sol.
né? E também o valor verdadeiro para tiver dinheiro como uma afirmativa. Sim, ele tem dinheiro, então ele vai para a praia. Né? Significado, vou para a praia porque é dia de sol e tem dinheiro. Agora vamos para a segunda combinação. É dia de sol, mas ele não tem dinheiro. Observe o valor falso aqui, 0, indicando uma negação da afirmativa, né? Tem dinheiro, certo? Então, se é dia de sol, mas ele não tem dinheiro, ele não vai para a praia. Porque ele só vai para a praia quando é dia de sol e tem dinheiro. Certo? Então ele não vou para a praia porque eu não tenho dinheiro. Terceira combinação. Tem dinheiro, mas não é dia de sol. Está chovendo, por exemplo, né? Tá? Ou está nublado. Né? Então ele também não vai para a praia. Por quê? Porque ele não atende essa condição. Né? Ele só vai para a praia quando é dia de sol e tiver dinheiro. Certo? E por último, olha, não é dia de sol, tá caindo o maior cacau lá fora e ele também não tem dinheiro. Bom, então vai ficar em casa mesmo, né? Certo? Valor 0, né? Ou seja, falso, ele não vai para a praia. Aqui nós temos o código que representa aquele exemplo que nós vimos na tabela verdade agora há pouco, tá? Você pode paralisar esse vídeo agora, copiar esse código e executá-lo. Bom, executando então esse código, você deve ter percebido o seguinte, né? Aqui nós temos uma composição, né? Nós temos algumas leituras aqui de variáveis, e agora a gente está lendo com 1%C, para ler um único caractere, né? Então, o que acontece aqui? Ele pergunta, é dia de sol? É para responder S ou N, né? E daí ele lê esse caractere e joga na resp dia de sol, que é do tipo char, né? Certo? A mesma coisa ele pergunta, olha, tenho dinheiro? Né? Sim ou não, né? S ou N. E também é um único caractere, né? Que é lido e é colocado na resp tiver dinheiro. Né? Na sequência, ele tem aqui ó, a atribuição dia de sol, que é uma variável lógica, aqui nesse caso né? É int, mas a gente vai usar como tipo lógico. Dia de sol recebe verdadeiro ou falso. Né? Se ele responder que dia de sol é igual a S, né? Ele vai... isso aqui vai dar um valor verdadeiro e ele vai ser jogado o valor verdadeiro em dia de sol. Caso responda N ou qualquer outra resposta, vai dar falso, né? E aí ele vai jogar isso falso em dia de sol. A mesma coisa com tiver dinheiro, né? Tiver dinheiro recebe o resultado da comparação, né? De resposta tiver dinheiro com o S. Né? Se ele respondeu S, dá verdadeiro. Se ele respondeu algo diferente de S, pode ser o N ou qualquer outra coisa, ele vai dar falso. Né? Aqui cabe salientar tá, que se aqui ó, você colocar S maiúsculo, tá, você tem que responder, ele só vai aceitar a resposta como S se for exatamente o S que você colocou aqui. Então, se você colocar aqui S maiúsculo, se você aqui digitar o S minúsculo na hora do scanf, ele não vai reconhecer, ele vai dar falso. Porque S maiúsculo e S minúsculo são diferentes na linguagem C, tá? Então tem esse detalhe também, tá? Se na hora de testar você tem que digitar exatamente a letra, né? Tá? Como ela está aqui, tá? Se aqui está maiúsculo, você tem que digitar maiúsculo na resposta. Se ela tiver minúsculo, você vai ter que digitar minúsculo na hora de executar o programa. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Então ele armazenou os valores lógicos aqui em dia de sol e tiver dinheiro. E agora vai trabalhar com a operação lógica E. Ó. Então eu vou para a praia quando é dia de sol e tiver dinheiro. Se não for dia de sol ou não tiver dinheiro, ele não vai para a praia. Né? Vai dar falso daí. Tá? E aí o resultado é guardado em vou para a praia. Depois disso ele testa. Se vou para a praia, imprime na tela vou para a praia. Se não, imprime não vou para a praia. Né? Observem aqui ó, que dentro do if foi colocado somente a variável lógica, né? Vou para a praia. Por quê? O if ele quer dentro dos parênteses uma expressão que resulte num valor ou verdadeiro ou falso. O que eu coloquei aqui dentro do if é uma variável que tem um valor ou verdadeiro ou falso. Portanto, eu não preciso colocar aqui uma expressão. Pode ser simplesmente a variável que contém o valor da expressão já calculada. Tá? Como é que eu consigo ler isso aqui, né? Se vou para a praia, então imprime vou para a praia. Se não, imprime não vou para a praia. Tá? Vamos para um exemplo com o operador OU.
né? A afirmativa: vou para a praia se eu estiver de férias ou for feriado. Esse aqui é o trabalhador, né? Esse aqui é o caso do trabalhador. Só vai para a praia se tiver de férias ou for feriado, né? Nas outras situações ele vai ficar em casa, né? Porque ele tem que trabalhar, certo? Ainda mais agora em épocas de quarentena, né? Isolamento social, a gente está realmente trabalhando em casa, né? Bom, vamos lá. A expressão para isso: vou para a praia igual, né? Ou seja, recebe, né? Atribuição, férias ou feriado. Certo? Vamos para a tabela verdade disso aqui, então. Tá? Nós temos uma coluna para férias, uma coluna para feriado, uma coluna para o resultado que vai dar dessa operação, que é a operação ou. Então, primeira combinação, é férias, verdadeiro, né? E é feriado. Ou seja, combinou as duas coisas, né? É férias e é feriado. Portanto, vou para a praia, né? Porque bastava uma das duas situações ser verdadeiro para eu ir para a praia. Como as duas são verdadeiras, eu vou para a praia. De qualquer forma, eu vou para a praia. Bom, agora, segunda situação. É férias, mas não é feriado. Bom, não tem problema. Eu também vou para a praia, porque é férias. Porque eu estou de férias, né? Então, vou para a praia. Terceira combinação. Não é férias, mas é feriado. Então, também vou para a praia. Por quê? Porque é feriado, né? E a última combinação. Não é férias e não é feriado. Bom, nesse caso, né, e nesse único caso, eu não vou para a praia. Por quê? Porque não é nem férias e nem feriado. Agora vamos ver, então, expressões e prioridades. Vamos ver todos os operadores que a gente já viu em C, né? Agora, como fica a ordem de prioridades dela dentro da execução de uma expressão. Bom, a nossa tabela de operadores e prioridades ela vem crescendo, né? Então, está aqui agora todos os operadores vistos até aqui, né? E a ordem de prioridade deles, né? Desses operadores. Primeira prioridade, então, é sempre parênteses e funções, né? Como a gente viu na videoaula de funções, todas as funções são parênteses, né? Então, né, elas entram na primeira prioridade. Se tiver níveis de parênteses e ou funções, né, uma dentro das outras, a gente executa sempre do mais interno para o mais externo. Bom, segunda ordem de operadores são os operadores unários, aqueles que só tem um único operando, né? Então, quais são esses operadores, né? O não, nesse caso aqui representado pelo não x, né? O operador de confirmação de sinal, ou seja, o mais y, né? O qual mantém o sinal da variável y, né? Se y é positivo, ele continua positivo. Se é negativo, ele continua negativo. E o inversor de sinal, que é o sinal de menos, né? Então, menos z. Se z é positivo, o resultado de menos z dá negativo. Se z é negativo, o resultado de menos z dá positivo. Terceira ordem, multiplicação e divisões, né? Então, x vezes y, x dividido por y. Essa é a terceira ordem de operadores. Quarta ordem de operadores, adição e subtração. Então, x mais y, w menos z. Não confundir, né? A adição e subtração com a inversão e a confirmação de sinal. Tá? Em quinta ordem de operações vem os operadores relacionais, né? Então, o igual, o maior, né? O diferente, o maior igual, o menor igual. Tá? Sexta ordem de operadores, né? Aí vem o e lógico, certo? Então, x e y, que a gente acabou de ver nessa videoaula, né? Tá? E na sétima posição vem o ou lógico, que é x, aqui o exemplo x ou y, né? Observem que, dentre os lógicos que a gente viu nessa videoaula, apenas a exclamação é que ganhou uma prioridade alta aqui, né? Ó, que ele está lá por ser um operador unário, né? Ele está lá na segunda ordem, tá? Então, o e e o ou estão na sexta e sétima ordem, respectivamente. E vamos agora, então, para a resolução de uma expressão, né? Como é que fica essa resolução da expressão em tempo de execução de um programa escrito em linguagem C?
Bom, aqui está uma simplificação da nossa tabela de prioridades, né? Tá? E aqui nós temos a nossa expressão, certo? Então, x recebe o valor de potência de 5 mais o valor absoluto de menos 5 menos 1, né, elevado a 2, mais 1. Isso é maior do que 10 e 6 é maior do que menos 6? Essa é a expressão completa. Tá? Então, como é que resolve isso aqui, né? Certo? Bom, a gente vai começar primeiro pelos parênteses e funções. O parênteses e ou função mais interno que nós temos aqui é essa aqui, né? O ABS, o valor absoluto de menos 5 menos 1. Então, como a execução da função ela tem como passagem de parâmetros uma expressão, é ela que a gente resolve primeiro. Então, menos 5 menos 1, né, dá menos 6. Observem aqui que esse menos, né, pode ser o próprio sinal do valor 5, como ele pode ser o inversor de sinal do valor 5. Tanto faz, tá? 5 aqui poderia ser uma variável com valor 5 e aqui nós teríamos menos, ou seja, a inversão do sinal dessa variável, tá? Então, tanto faz. Então, menos 5 menos 1 dá menos 6. Resolveu dentro do parênteses. Agora, a gente vai resolver o valor do parênteses da função, né? Que é o valor absoluto de menos 6. Bom, o valor absoluto de menos 6 é o módulo de menos 6, dá 6. Né? Então, resolveu a função. Deu 6. Agora, nós temos a próxima opção próxima operação a ser executada é esse parênteses aqui, ó, dessa função. Então, é a função potência e ela tem dois parâmetros, né? 5 mais 6 e 2. Bom, vamos da esquerda para a direita, né? Então, 5 mais 6 resolve, dá 11, né? E agora nós temos 11 e 2 sendo passado como parâmetro para potência, para power, função power, né? Então, potência de 11 elevado ao quadrado, né, deu 121. Agora, já resolvemos todos os parênteses da expressão. Então, agora a primeira ordem de execução, que seria os parênteses e as funções, elas já foram resolvidas, né? A gente vai para a segunda ordem. A gente tem algum operador unário aqui para ser resolvido? Não temos, né? Tá? Então vamos para a próxima ordem, né? Temos alguma multiplicação ou divisão? Também não temos, né? Certo? Vamos para a próxima ordem. Temos alguma adição ou subtração? Temos. Temos aqui 121 mais 1. E é isso também, né? Certo? Terminou aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai somar, né? 121 mais 1, deu 122. Né? Temos mais algum operador dessa quarta ordem? Não, não temos, né? Então vamos para a quinta. Agora temos relacionais. Temos algum operador relacional aqui? Temos, né? 122 é maior do que 10 e 6 é maior do que menos 6. Né? Então, a gente vai fazer da esquerda para a direita, porque os dois têm a mesma prioridade, né? Inclusive são o mesmo operador. Tá? Então, 122 é maior do que 10, o resultado disso dá verdadeiro, né? Então, 1. Certo? Agora nós temos, ainda continuando na quinta ordem, temos mais um relacional para resolver. Ó, 6 é maior do que menos 6, o resultado disso também dá verdadeiro, 1. Agora temos uma única operação, que é o E, né? O E lógico. Então, o E lógico é a sexta posição, né? Resolve ele, né? Verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico disso dá verdadeiro. Nós não temos nada da sétima ordem de operadores, então terminou a nossa resolução do problema. Né? X recebe 1, que nesse sentido aqui ele tem o significado de verdadeiro. Bom, o próximo e último tópico nós vamos tratar de tabela verdade. Como é que a gente constrói as tabelas verdades, tá? Para expressões, já que a gente pode ter expressões com mais de uma operação lógica. Bom, tabelas verdades são elaboradas considerando-se o número de variáveis de uma expressão. Todas as combinações possíveis de valores lógicos de uma expressão são dispostas em uma única tabela verdade. O número de linhas de uma tabela verdade é sempre igual ao número de combinações de valores possíveis entre as variáveis. A gente já vai ver exemplos disso, tá? O número de combinações possíveis é calculado sempre por essa fórmula aqui, ó. C é igual a 2 elevado a n.
em que n é o número de variáveis da expressão e c é o número de combinações possíveis. Né? Então, as combinações possíveis é calculada por meio de 2 elevado ao número de variáveis diferentes existentes dentro da expressão. Então, vamos aqui para um exemplo. Né, ó, nós temos a seguinte expressão. S é uma expressão genérica aqui apenas para ser didático. Tá? Então, S recebe, né, atribuição, x, a expressão lógica, né, x ou y e z. Né? Então, x, y e z são 3 variáveis diferentes, 3 variáveis lógicas. Portanto, eu tenho uma tabela verdade de 3 colunas, né? Uma para x, uma para y, uma para z, e obviamente uma para s, que é o resultado. Né? Tá? E a gente tem aqui 9 linhas, ou melhor, 8 linhas, né? 8 combinações diferentes. Por quê? Porque eu tenho 3 variáveis, 2 elevado a 3 dá 8. Né? Ó. Todas as 3 combinações possíveis. Ó. Aqui começando tudo por falso. Ó. Então, as 3 variáveis falsas. Depois, x e y são falsos e z é verdadeiro. Depois, x e z são falsos, mas y é verdadeiro. Depois, o x é falso, o y e o z são verdadeiros. Depois, o x é verdadeiro, o y e o z são falsos. E assim sucessivamente. Tá? Observem que cada combinação aqui ela é única. Né? Ela aparece apenas em uma única linha, né? E todas as combinações possíveis estão aqui. Tá? Até como é que você consegue montar, né, essa tabela verdade sem erros? Tá? Você pode fazer o seguinte, ó, começa pela coluna mais à direita, por exemplo, z, tá? Faz alternando, ó, um valor falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro. Né? Aí a próxima coluna agora vai alternar não de 1 em 1, mas de 2 em 2, ó. Então, y, 2 valores falsos, 2 valores verdadeiros, 2 valores falsos, 2 verdadeiros. E a última, né, que é x, certo? Variando agora não de 2 em 2, mas de 4 em 4, né? Sempre dobrando. Ó. Então, 4 valores falsos e 4 valores verdadeiros. Você observa que todos os valores estarão disponíveis aqui na tabela. E aí vamos resolver, né? Como é que a gente resolve isso, tá? Então, aqui é o seguinte. Quem é que tem ordem de prioridade primeiro, né? Sempre é o e, depois o ou. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Vamos começar resolvendo aqui pela primeira linha, né? Ó, tá? Né? Pela primeira linha. Quando y é falso e z é falso, então y e e dá falso. Essa operação aqui vai dar falso. Agora sobrou esse falso para atrapalhar com x. X também é falso, então falso ou falso deu falso, que é 0. Então S deu 0. Agora, mesma coisa aqui, né? Ó. O y continua falso, mas o z é verdadeiro. Né? Então, falso e verdadeiro, o resultado também dá falso. Falso ou falso deu falso. Então, está aqui, falso. Observe que você pode simplificar as coisas, tá? Isso que eu vou mostrar aqui, inclusive, é exatamente assim que os programas em C trabalham, tá? No operador OU, certo? Se na execução dessa operação OU aqui, o programa já detectar, tá, que o primeiro operando aqui, ó, da esquerda, no caso o x, é verdadeiro, ele nem precisa testar o segundo operando. Tá? Então, observe que você pode fazer isso também, né? Você pode fazer assim como programa em C. Tá? Então, o que acontece? Quando o x é verdadeiro, o resultado já vai dar verdadeiro. Né? Porque se aqui é verdadeiro, independe do que der aqui, né? Vai dar verdadeiro ou pode ser falso, né? Pode ser falso aqui, então verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Então, observe que aqui, ó, quando todas as linhas em que x é verdadeiro, o resultado de S dá verdadeiro. Agora, quando x é falso, aí nós temos que testar o resultado do E, né? Tá? Então, no caso aqui, o E nós podemos também atribuir uma segunda questão. Observe que quando x é falso, né? Tá? E o y é falso, o valor de z também não importa, o resultado também vai dar falso. Então, observe, isso acontece aqui, né? Ó, nessas linhas aqui, ó. Na primeira, né? Tá? O x e o y são falsos. Na segunda também, né? Ó, na primeira e na segunda, o x e o y são falsos, o resultado de S dá falso. Observe que o resultado de Z,
o valor de z pouco importa, né? Tá? Então, ó, nesses dois casos aqui, x e y são falsos. O resultado de z pouco importa. Então, quando é que importa o resultado de z? Quando o y é verdadeiro. Então, se o x é falso e o y é verdadeiro, né, o resultado final vai depender do z, né? Por quê? Para dar verdadeiro, o z vai ter que ser verdadeiro também, né? Porque daí, o que acontece aqui, ó? Z, y e z são verdadeiros, o resultado desse e aqui vai dar verdadeiro. Aí, dando verdadeiro do lado direito do ou, o lado esquerdo pode ser falso, o resultado dá verdadeiro. Agora, quando o z é falso, o resultado dá falso também, né? Então, algumas coisas a gente pode simplificar, né, no momento de trabalhar com essas expressões, tá? Para entender que valores, né, estão sendo dados como resultado, tá? A gente não precisa necessariamente, né, resolver toda essa tabela verdade fazendo todas as operações, né? Tá? A gente pode fazer algumas simplificações, desde que tomando cuidado, né, para que esse tipo de simplificação seja realizado da forma correta, né? Vocês observaram que eu comecei pelo ou, apesar de que é o e quem tem a prioridade, né, de execução, tá? É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Para um programa em C, ele faz o quê? Ele executa primeiro, ele testa aqui, né? Ele vem executando da esquerda para a direita, tá? Só que o que ele testa aqui é o seguinte, no ou, se o x aqui, o primeiro operando é verdadeiro, ele não precisa executar ou testar o segundo operando, né? Agora, se o x é falso, aí sim, ele vai depender do valor do segundo operando. Aí esse ou fica parado, a execução dele, né? O resultado de ou aguarda o resultado da operação e, né? Tá? Então, por isso que na verdade se diz que o e executa antes do ou, né? Porque na verdade aqui o ou depende do resultado da operação e, né? A operação e vai dar de saída, né, um valor para ser usado como entrada para a operação ou, tá? Aqui, essa tabela verdade aqui, ela vai possuir quatro variáveis, né? Essa expressão possui quatro variáveis, né? W, X, Y e Z. Então, se ela tem quatro variáveis, nós vamos ter uma tabela verdade de 16 linhas, tá? Observe, isso aqui não é duas tabelas verdades, tá? Na verdade, é a mesma tabela verdade cortada em duas, tá? Essa segunda tabela aqui, a da direita, pense como elas estando embaixo da primeira, tá? Como se na continuação. Então, observem que eu vou ter 16 linhas nessa tabela. A forma de trabalhar essa tabela é a mesma, né? Tá? A gente trabalha com a ordem das operações, né? Primeiro vem a negação, aqui, né, não W. Depois vem os operadores E, né? Então, o resultado de não W faz E com X, né? Y faz E com Z, né? Y faz a operação E com a variável Z, né? O resultado dessa operação e dessa operação E vão ser dados como entrada para esta operação OU, que é por último que é executado, né? Mas aqui também a gente pode ter algumas simplificações, né? Então, o que acontece? O E vai dar falso, bastando que um deles seja falso, né? Então, se não W resultar em falso, a gente já sabe que o resultado desse E aqui vai dar falso também, né? Tá? Se o resultado desse E der verdadeiro, eu nem preciso testar esse outro E, né? Porque como aqui tem um OU, fazendo a ligação dos dois, né? Se o primeiro operando do OU der verdadeiro, não importa qual é o valor do segundo, o valor total dessa expressão vai dar verdadeiro, né? Então, observe que tem como a gente simplificar também, né? Tá? Aqui para deduzir os valores dessa tabela, certo? Observe-se o quê? Que variáveis repetidas em uma expressão são consideradas apenas uma vez, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a expressão S recebe não x ou x e y. Aqui, apesar de nós termos o x aparecendo duas vezes, ele é apenas uma única variável. Você não consegue trabalhar com dois valores diferentes para x na mesma situação, né? A variável x ela tem um único valor. Então, né, nós temos apenas duas variáveis diferentes, que é o x e o y. Tá? Então, 2 elevado a n dá 4, então nossa tabela verdade vai ter 4 combinações. E elas estão aqui, ó. Tá?
Acontece que aqui o x aparece na expressão duas vezes, tá? Eu tenho que considerar isso, né, duas vezes. Então, aqui, ó, por exemplo, quando não x dá verdadeiro, eu nem preciso testar o resto, né? Então, observe que quando o x é falso, ó, o resultado de S já dá verdadeiro. Porque quando o x é falso, não x dá verdadeiro, e quando eu tenho não x aqui verdadeiro, né, eu nem preciso testar o resto da expressão. Agora, quando o x é verdadeiro, aí depende do y, né? Aí depende do outro lado da expressão, né? Tá? Então aqui eu preciso que ambos sejam verdadeiros para dar o resultado verdadeiro, né? Então é o caso da última linha, tá? E era isso então. Nessa videoaula nós vimos os operadores lógicos não, e ou, né? A gente viu como é que funcionam essas operações lógicas, né? Quais são os valores possíveis. A gente viu isso inclusive em tabelas verdades, né? Utilizando essas expressões. A gente viu que é possível, né, construir expressões bem grandes, né? Tá? Utilizando todas as operações vistas até aqui, né? A gente viu que as operações lógicas elas concatenam, juntam, né? Operações relacionais, certo? E essas relacionais, por fim, a gente sabe que já sabia, né? Que elas poderiam ter operações aritméticas lá dentro. Então a gente viu todo o conjunto de expressões e prioridades, né, que podem ser construídas utilizando os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. E por fim a gente viu como é que se constrói uma tabela verdade para essas expressões, né, quando elas são expressões bastante complexas. Esta é a bibliografia desta aula, né? Tá? Tá aqui o livro Introdução a 500 Algoritmos Resolvidos, né? Introdução à Programação 500 Algoritmos Resolvidos, o livro Algoritmo e Programação, Teoria e Prática e o livro Algoritmos, Fundamento e Prática. E era isso então. Se você gostou, dá joinha, compartilhe esse vídeo com seus colegas estudantes de programação e muito obrigado.